esta onda de insatisfação dos servidores com o reajuste salarial e plano de carreira? Olha, como que está isso? Eu posso dizer assim com total tranquilidade. Durante 8 anos do meu mandato, é lógico que a gente sempre tem conflitos, sempre tem... Mas uma coisa é você ter conflito, e o conflito às vezes ele é bom para ajudar a gente a crescer. Sim. O problema é que hoje está virando o seguinte, doutora Márcia, quando a pessoa tem uma posição diferente, as pessoas já começam a fazer uma baita de uma crítica, como se essa pessoa não tivesse o direito de se expressar. A liberdade é fundamental para que a gente consiga avançar em tudo relacionado à democracia no nosso país. Hoje eu diria que está tendo uma espécie de patrulhamento ideológico. Aquilo que muita gente cobrava que o PT fazia, eu estou vendo hoje funcionário público dizendo, olha, Almeida, eu estou assustada com o que está acontecendo aqui, porque se a gente abrir a boca, vem alguém e já dá uma dura ameaçando. Aliás, tem funcionário sendo transferido de local exatamente como meio de perseguição. Isso é um absurdo. Uma cidade do tamanho de Guarulhos não pode mais voltar a essas épocas de 1900 e antigamente. Nós precisamos superar esse tipo de coisa. Mas olha, durante 8 anos, nós estabelecemos um diálogo direto com o sindicato. Nós tínhamos uma comissão permanente de negociação, que era a CPN, onde a cada 15 dias se reunia com a Secretaria de Administração. E eu posso assegurar com total tranquilidade aos servidores municipais. Durante 8 anos, nós, todos os anos, discutia, às vezes ia até madrugada com a direção do sindicato, mas sempre chegamos num índice que era da inflação para cima, além de correção de vale-refeição, benefícios como plano de carreira e tantas outras coisas. Eu espero que o atual governo valorize esse diálogo que precisa ter com os servidores municipais. Até porque a máquina pública, para funcionar, o prefeito precisa ter os funcionários motivados. E infelizmente o que eu estou vendo hoje é muita gente desanimada, muita gente desacreditada com a atual gestão. Tomara que as coisas mudem, até porque tem tempo ainda para mudar. E me diz uma coisa, aproveitando esse gancho, vamos falar um pouquinho do RJU? Qual foi a dificuldade para aprovar durante a sua gestão? Diálogo. Eu acho que faltou diálogo e a gente tem que reconhecer isso. Eu acho que era fundamental que a gente pudesse ter aprovado o regime jurídico único para a cidade de Guarulhos e para os servidores municipais. Eu acho que inclusive deve ter muito servidor hoje arrependido porque não concordou com a votação naquela época. Mas eu acho que o município de Guarulhos precisa avançar nessa direção. Quem que não concordava, na verdade? Olha, você tem na prefeitura seletistas e estatutários. Estatutários é uma minoria, muito pequena. Em torno do quê? De uns 10%, porque acho que parece que 90% é seletista. São quase 3 mil beneficiados aí com regime estatutário e 20 e tantos mil com regime seletista. Certo. Então, o que aconteceu? O regime estatutário, ele tem alguns benefícios que atende só 3 mil. Ao passo que o regime... E no caso seria, você diz essa minoria? Essa minoria, eles têm alguns benefícios que é direito, que é legítimo e que atende poucas pessoas. O que eu tentei fazer? Olha, se esse benefício aqui, vamos pegar por exemplo faltas abonadas, que é uma coisa que o funcionalismo entende bem. Bom, faltas abonadas. Ora, entre ter faltas abonadas para 11 por ano ou 9 por ano, por que não fazer 3 então para todo mundo? É melhor que 20 e tantos mil funcionários tenha 3 todos, do que só 3 mil servidores ter direito a 9 ou ter direito a 11. Um pouco isso, só para você entender, numa linguagem bem simples, o que estava em jogo. E infelizmente, uma parcela do funcionalismo acabou ganhando esse debate e o projeto foi retirado. Eu acho que da minha parte também nós falhamos. De repente a gente foi por um caminho errado, podia ter discutido mais com a categoria, podia ter feito uma outra discussão. Eu acho que quando as coisas não vão bem, a gente precisa reconhecer também que falhou, que errou, e eu acho que foi prudente ter retirado o projeto, até porque a categoria estava em greve, mas eu volto a dizer, tem muito servidor hoje se aposentando numa situação que se tivesse dentro do regime jurídico único, ele estaria protegido. Mas parece que vai ser votado, né?
Será que tem interesse? Olha, eu espero que seja. Sabe por quê? Porque nós precisamos corrigir essa desigualdade. Não é justo numa prefeitura você ter um funcionário com direito e o outro não. É verdade. Você ter um com benefício e o outro não. Isso não pode mais ocorrer. A Constituição foi feita em 1988. E eu era naquela época do sindicato, né? Eu vim logo após 88. Mas olha, depois da Constituição de 88, se estabeleceu um prazo de 2 anos para que os municípios, o Estado e a União se adaptassem num único regime de trabalho. A grande maioria não fez isso. Guarulhos é um exemplo, quer dizer, quantos anos já se passaram de 88 e nós estamos discutindo aqui uma coisa que deveria ter sido feita na década de 90. Me diz uma outra coisa, Câmara, que muito me interessa. Como que você está vendo a Câmara hoje? Porque eu noto que na gestão passada, inclusive eu gostava de assistir aqueles debates, aqueles embates, porque eu acho que é isso que faz a diferença dentro do legislativo, né? Sempre fui a favor de oposição, inclusive encontrei o Celestino esse dia e falei, adoro ver você na oposição e não estou te vendo falar mais e tal, até nós brincamos a respeito disso, porque eu acho que é isso é com isso que a população ganha, né? Só que hoje eu vejo a Câmara toda, sem exceção, tirando lá a Genilda que bate um pouquinho, mas mesmo assim está muito quieta, está muito quieta. O que está acontecendo? Por que você acha que está acontecendo? É difícil quem não está na Câmara opinar sobre isso, mas a Câmara ela tem que ser um espaço de debate, de discussão, de polêmica. O parlamento é o local de falar mesmo, né? De debater, de discutir as coisas, de fazer os grandes debates que a cidade precisa ter. Agora há pouco a gente estava discutindo aqui, talvez uma das coisas que a Câmara também precisa começar a pensar é que tem determinadas leis que só vão mudar se alguém começar a provocar. Eu, por exemplo, acabei de afirmar para você e volto a afirmar aqui. Eu acho que o modelo de eleição de vereadores das cidades tem que mudar. Não dá mais para ter vereador de uma cidade inteira. Vereador tem que ser de forma regionalizada, tem que ser voto distrital ou distrital misto. Mas nós precisamos mudar esse modelo. Olha, você não tem financiamento privado em campanha. Campanha vai virar coisa, sabe de quê? De rico ou de gente que é ligada ao crime organizado. Nós precisamos mudar essa relação. Nós fica muito caro. Lógico, fica muito caro. Como é que pode uma pessoa ser candidata e ter que pedir voto para 1,5 milhão de habitantes? Ora, o voto ele tem que ser regionalizado e a população tem que saber quem é o candidato e o candidato vai poder saber quem é a população e prestar conta para aquele eleitorado. Esse debate, por exemplo, é próprio do parlamento. Era a hora da Câmara Municipal, por exemplo, estar discutindo um tema importante como esse. É a Câmara que tem que poder para mudar isso? Não. Mas se uma Câmara Municipal, se um Parlamento Municipal discute uma ideia, debate uma ideia, ele pode ganhar força para chegar, inclusive, na Câmara Federal e fazer as mudanças necessárias. Que na verdade, além de ser uma campanha com menos custosa, né, um valor muito menor, o próprio eleitor vai saber de quem cobrar, né? Exatamente. Porque naquela região nós temos fulano e ciclano, então são eles que têm que resolver o nosso problema. Exatamente. Né? Então eu também acredito que talvez, vendo por esse lado, ficasse realmente melhor. Olha só, pode ser que esse não seja o modelo correto também não, mas precisa discutir, precisa debater. E você só vai descobrir a melhor forma se a gente provocar o debate. Se tiver o debate. Se não tiver, nunca vai saber. Bom, a Cláudia Scarione, que é brava, danada, mas eu amo aquela loira, ela perguntou assim, qual o motivo da troca de partido, inclusive ele já falou, se isso não é uma traição ao PT. Um partido que ele teve apoio durante a divergência que tiveram ele e o então prefeito Eloy, que não apoiou ele na candidatura. Eu não entendi direito, peraí. Eu entendi. Você entendeu?